E aí pessoal, beleza? Hoje nós vamos falar sobre um cara brigão, um cara bom de briga, o Beta Splendens. Mas antes, venho pedir a vocês aí que ajude o canal, que deixe o seu like, que se inscreva, o canal precisa muito de inscritos. E para a gente continuar com esse nosso trabalho aqui, se depois desse vídeo, depois de você assistir esse vídeo, você tiver dúvidas, participa aí, deixa nos comentários o que você precisa saber. Eu respondo, eu faço questão de responder todo mundo, tá? Sou bem ativo aqui no canal com o que eu puder ajudar. E seja bem-vindo ao Aquarismo Raiz. Bem, pessoal, hoje nós vamos falar do Beta Splendens, peixe de briga. Na minha visão, um dos peixes mais injustiçados, mais maltratados que eu já tive oportunidade de ter. Eu já estive em festa de aniversário de criança, em que aquela música toda tocando alta, tá? E o Beta Splendens como cortesia na mesa dos convidados. Uma caixinha pequenininha, né? O cara pega o Beta, coloca num negócio assim, ó. Covardia. E acha que isso aqui a mãe natureza criou ele dentro dessa caixinha, criou ele dentro desse vidrinho aqui, ó, e dá isso para as pessoas, ou as pessoas compram isso. Na loja, tudo bem, você vê que eles estão separados, são peixes que eles são antissociais realmente. O Beta é antissocial. Mas ali você comprou o Beta aqui dentro da vasilhinha, tipo essa aqui, não quer dizer que você vai ter que manter ele aqui dentro não, tá? Você pode botar ele no aquário maior. E deve colocar ele no aquário maior. Ele precisa de espaço. Ele pode ficar no cantinho dele. Mas se ele quiser mudar daquele cantinho para um outro cantinho, né? Então as pessoas, o ser humano é muito egoísta. Nós somos egoístas, né? Nós somos, sabe, tem hora que eu tenho muita vergonha. E nós fazemos isso, é o peixe que se dane. Não, faz um peixe. Faz você um peixe do nada. Você não tem capacidade de criação. Você não tem capacidade de criação. Nem para criar um verme, uma mosca, sei lá o que for. Você não tem. Mas você acha que pode destruir tudo, que você pode cometer as injustiças que você quiser. E eu estou falando isso chateado mesmo. Eu estou chateado porque eu vejo isso com os betas. Tá? O Beta, para você que, assim como eu sou, gosta dos animais, o Beta é um peixe de água rasa. Ele não é um peixe de profundidade. Por exemplo, esse aquário aqui, ó, ele tem 60 centímetros de altura. Ele é bom para um Beta? Não, não é. Por isso que muitas vezes você vai numa loja, uma loja especializada, e tem uma coisa chamada descanso para Beta, que é uma ventosa que bota ali por dentro com uma folhinha de plástico, que é para o Beta descansar aqui. Porque ele tem a necessidade de ir na superfície. O Beta, ele não necessariamente precisa de respirar dentro do aquário. Ele pode ir na superfície, assim como as baleias fazem, não vão na superfície pegar oxigênio, só que a baleia é mamífero, né? O Beta vai lá, pega o oxigênio e fica recolhido lá embaixo. E ele fica com aquela reserva de oxigênio. Ele tem essa possibilidade. Ele não precisa, ele tem duas formas de respirar. Às vezes tua água não está muito boa, ele vai toda hora vai lá em cima pegar o oxigênio para tentar se manter vivo, sobreviver. Só que a gente aqui não quer que o Beta sobreviva, a gente quer que ele viva. E para isso nós vamos falar bastante do Beta hoje. Nós vamos abordar as melhores condições, nós vamos abordar doenças e como evitar essas doenças. Bem, o Beta, ele chama atenção pela beleza. Eu estava lendo um artigo sobre o Beta há uns 2 meses atrás e fiquei sabendo que na natureza a forma que nós vemos, né, compramos na loja, isso não existe mais. Tá? O Beta ele vem basicamente de criadouros. Nós conseguimos extinguir, mudamos a espécie nativa não é daquela forma, ela é maior,
não tem aquelas nadadeiras exuberantes, né? E nós mudamos geneticamente, fomos mudando, e hoje nós temos espécies lindas aí de beta. O beta é um antissocial, ele é um cara na dele, ele não quer arrumar encrenca, entendeu? Se você soltar um beta aqui, nesse aquário, é mais fácil ele ser caçado pelos outros do que ele caçar algum peixe. Ele não vai caçar. Ele vai procurar um cantinho ali para ele e vai ficar no cantinho dele. Ele não quer tumulto, não quer apurrinhação. Porém, se você coloca outro beta aqui, sendo os dois machos, eles vão brigar até a morte. Eu sei porque eu já tive essa experiência. Eu tinha 2 betas separados por um vidro, num aquário lá em Niterói, num tanque. Nem era um aquário, era um tanque, era uma caixa d'água. E o vidro, ele virou e um passou para o lado do outro. E um realmente matou o outro. Foi difícil quando eu consegui tirar era um beta vermelho muito bonito e o outro azul também muito bonito. O vermelho matou o azul. Eles brigam até a morte mesmo. Então ele é um peixe de briga com outro beta. Mas se você botar ele no aquário comunitário, ele não vai brigar com ninguém. Muito pelo contrário, está arriscado até ser caçado. Tá? Vamos ao que me impacta mais. Eu recebo assim em conversas, né, aqui mesmo no nosso canal, o pessoal falando: ah, meu beta está com pop eye, ah, meu beta está com um BNC, ah, meu beta pegou hidropsia. Olha, gente, o beta está suscetível, muito suscetível à hidropsia. Nós temos, se você não sabe o que é hidropsia, nós temos um vídeo aqui falando sobre hidropsia. É uma doença séria e incurável. Peixe está com hidropsia, é melhor sacrificar, porque vai morrer sofrendo muito. Então eu, por exemplo, sacrifico. Ele está suscetível a essas doenças. Por que ele está suscetível a essas doenças? Porque você compra o beta, mantém ele num lugarzinho pequenininho, não faz TPA nenhuma TPA, entope ele de ração e ele vai desenvolver a água, ele vai gerar toxina na água, como todo peixe, ele vai gerar toxinas, né? Porque o ambiente que ele vive é o mesmo ambiente onde ele faz as necessidades dele lá, e ele vai vir a morrer. A pessoa fala: ah, meu beta está com pop eye. O hexamita intestinalis afetou os olhos dele, deu hexamitose. Quando não é isso, ele pega um BNC e morre. Gente, assim, comprou um beta, tá? Providencia um aquário maior. Bota lá num aquáriozinho, tá? De 7 litros, 10 litros. Um aquário maior. Faça a TPA do seu beta. De tempo em tempo, uma vez por semana, pelo menos. Tira 20% da água. Tira aquela água velha, joga fora, bota uma água nova. Tem um vídeo também sobre TPA aqui, como fazer da forma certa para você não perder teu animalzinho. Faz a TPA. Não precisa da comida toda hora. Tá? Privilegie, dê alimentos vivos, dê besouro do amendoim, dê artêmia. Você não precisa dar quantidade, você precisa dar qualidade. Você vai comprar uma ração vagabunda e enche o teu aquário de ração, você vai matar teu beta. Vai pegar doença. É preferível você dar ali, ó, sei lá, toda noite, dar 1, 2 larvinhas de amendoim, 3 larvinhas. Ele vai ficar feliz, vai crescer, vai ficar bonito pra caramba. Não é você encher o teu aquário de ração. Então, o beta, ele é um peixe que, pela beleza que ele te dá de presente, aquela coisa que a natureza te deu, né? Um peixe lá do sul da Ásia, você cria aqui no Brasil, você tem que tomar cuidado. Não é só ter para... ah, tem um beta aqui no meu quarto, quando chega uma visita eu mostro, ah, meu peixinho. Gente, é responsabilidade. Criar um animal, seja ele qual for, uma tartaruga, uma cobra, sabe, um lagarto, um peixe de aquário, um passarinho, um cachorro, é responsabilidade. Você puxou a responsabilidade para você. Você tem que ter essa noção. Não é só pegar lá porque é bonitinho e levar para casa. Ah, vou dar de brinde no meu aniversário da minha filhinha, vou botar um beta lá na mesinha para as pessoas levarem.
A criança tropeçar e jogar ele no chão e morrer. Ah, mas só morreu, é um peixe. É um peixe. Até o dia de não ter mais, até o dia de com o nosso egoísmo extinguir tudo. Porque é o que a gente sabe fazer. Né? A gente sabe pegar e destruir. Poucos são os que estão aqui assistindo. Eu falando. Poxa, gente, vamos preservar. Vamos preservar. Vamos respeitar. Inclusive, eu tenho um outro canal, que é o Projeto Fênix, que está ligado à natureza, em que eu mostro lugares que eram bonitos e que nós destruímos. Lagoas, um monte de peixe morto, um monte de coisa ruim, um lugar que era bonito pra caramba, fedendo a podre, porque é o que o ser humano sabe fazer. Então, voltando ao nosso amigo aí, o Beta. A fêmea do Beta, ela é tranquilona. A fêmea do Beta ela é tranquila, ela é na boa. Você pode botar ela com as outras, entendeu? Ela quer conversar com as outras, bater um papo, não quer saber de briga. O negócio dela não é brigar, tá? E como você pode procriar o Beta? O Beta é um peixe fácil de procriar, mas tem um ritual, tá? Você não pode simplesmente pegar o teu Beta macho e jogar uma Beta fêmea ali dentro, porque ele vai bater nela. Ele vai bater, ele não vai admitir, ele vai bater nela. Tá? Ele pode matar ela. Eu já procriei Beta, e como que eu fazia? Eu comprava o macho e a fêmea, eu botava eles em aquários pequenos, né? E colocava um próximo ao outro, mas separado pelo vidro. Ou num aquário maior, mas com o vidro separando. Um macho é que vai dizer quando é que pode soltar a fêmea. Como é que ele faz isso? Ele vai começar a fazer um monte de bolinhas lá na tona d'água, na linha d'água. Ele vai começar a fazer um monte de bolinhas. Essas bolinhas, devido à saliva que ele usa, né? As bolinhas não estouram. Elas ficam ali, um monte de bolinha, tipo bolinha de sabão. Quando ele faz aquelas bolinhas, ele está dizendo para você assim, pode soltar a fêmea, que eu não vou bater nela. Eu vou cuidar dela. E aí você solta a fêmea. E acontece uma coisa, cara, assim, quem conhece o Beta sabe como é que é meio mágico aquilo ali, né? Ele se envolve na fêmea. Ele se envolve. Ele faz uma dança em torno dela. Há um toque. E ela libera os ovinhos. Quando ele acaricia ela com o próprio corpo, ela solta os ovinhos. E aí ele pega os ovinhos e bota um ovinho dentro de cada bolinha daquela ali. Beta pode ter 100 filhotes. Tá? Depois do ritual, o ritual aconteceu. Ele já botou os ovinhos lá no ninho de bolinha. Tira a fêmea de novo. Porque aí ele já perdeu o interesse nela e ele pode vir a bater nela. Então você já tira a fêmea de novo. E aí você aguarda ali. Tá? Demora poucos dias, 2, 3 dias, os filhotinhos já nascem. Tá? São coisas incríveis da natureza. O Beta é um peixe que eu respeito muito. Eu não crio Beta mais, justamente porque por mim, eu fico muito chateado quando eu vejo Beta nas lojas de venda de animais de estimação, naqueles lugarzinhos ali, sabe? Isolado, naquelas caixinhas. Então, gente, fica aqui o meu aviso para você que, assim como eu sou, gosta dos animais, cria, tem responsabilidade, né? Não é só, vou botar aqui porque para ficar bonito na minha sala. Não, tem uma responsabilidade ali envolvida. Para você que tem essa noção, esse respeito, gente, faça a TPA dos seus betas, evite doenças. Se você faz a TPA, o beta precisa muito da tua atenção. Ele precisa da TPA. Ele precisa da TPA para que você não use um produto químico. E normalmente as doenças que dão no beta, ele não consegue sair delas. Tá? É duro assim, você ouve a pessoa falar, pô, Ricardo, o meu beta está com pop-eye. Cara, você sabe que um acará desse aqui, pegar um pop-eye, um ciclídeo desse aqui, ele vai brigar pra cacete, amigo. Ele vai brigar e vai curar, tá? Você pega uma bandeira desse, ou um severo,
Esse Severo aqui, ó, o Ragnar, tá com o BNC de novo. Eu fiz um vídeo do Ragnar com BNC, curei o BNC, voltou pior, voltou agora. Essa água aqui tá toda tratada, tá cheio de... tá com antibiótico aqui dentro. Eu tive que tratar todo o aquário. Biologia, de novo, foi pro espaço. Porque eu sei que só tem ciclídeo aqui. Só tem... O único aqui que não é ciclídeo é o flamenguista aqui. Cadê ele? Meu lábio bicolor. Meu lábio bicolor, que é a terrorista aqui do aquário. Desse aquário. Então, nesse aquário aqui, ninguém sai. Tá todo mundo em quarentena. E todo mundo... ó, porrada comendo lá. E todo mundo sendo tratado porque o Ixamita intestinalis, ele não quer saber, ele está aqui e está atacando a água. Foi feita a TPA normal, está sendo tudo normal. Só que estou tendo dificuldade. Ele veio, tentou matar o Ragnar, eu consegui evitar e agora ele voltou. A gente vai brigar de novo aí. Gente, eu peço a vocês todos que criam beta, ou que conhecem quem cria, que respeitem esses animaizinhos. Eles são bonitos pra caramba, entendeu? É um peixe muito bonito. Ele, quando tá armado, ele, porra, é bonitão. E ele não te pede nada em troca. Ele só quer que você respeite ele. Faça TPA, não pese a mão na ração. Você vai ver que teu beta não vai ter doença. Ele não vai ter doença. Agora, se você não faz a TPA, se você enche de ração aquário, ração de má qualidade, não dá um alimento vivo, entendeu? Coloca ele num cubículo, né? Que o bicho só consegue subir e descer. Você vai perder teu beta. Ele vai morrer de uma forma terrível. Então, pessoal, muito obrigado.